Nós estamos conversando há algumas semanas já sobre o tema Graças a Deus é segunda. O André gosta de falar em inglês, eu prefiro falar em português. Acho que não tem problema, né, André? Você deixa eu falar? Graças a Deus é segunda. Então, graças a Deus é segunda. Esse é o tema da nossa série, que hoje chega ao tão esperado, o tão aguardado, o tão desejado assunto do descanso. E o convite que eu quero te fazer hoje, para que junto comigo a gente reflita, é justamente o convite de colocar o descanso na sua agenda. Por isso, essa mensagem de hoje reflete um pouco sobre a vida, sobre o que é o descanso, sobre qual é o projeto de Deus para a vida. Nos leva a refletir um pouco sobre esse fato de que muitas vezes somos engolidos pela forma como nós vivemos, sem parar para refletir sobre o que é a vida na sua essência, como deveria ser a vida. Por isso eu pedi para o Jorge essa música do Lenine, que para mim tem um valor muito especial, né? Não só porque para mim tudo aquilo que é arte, que me encanta e me comunica, isso para mim é louvor pela glória de Deus. Sempre penso a arte dessa forma, sempre penso que aquilo que consegue nos encantar é uma expressão de que ali está, um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus e na sua arte, na sua composição, consegue fazer isso. Nos fazer refletir sobre uma verdade. Lembrando que verdade é verdade, independente de quem a diga. Sempre será a verdade. Por isso, eu quero te convidar a refletir sobre o descanso, sobre a vida, sobre o tempo, sobre o projeto de Deus para nós, enquanto seres humanos, filhos e criaturas dele, a partir do texto de Êxodo, capítulo 20, do versículo 8 até o versículo 11. Êxodo, capítulo 20, do verso 8 até o verso 11. Êxodo 20, de 8 a 11, nós lemos assim: Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Quero te convidar a orar mais uma vez comigo. Pai querido, nós te damos graças porque podemos abrir a sua palavra e buscar nela o teu conselho, a tua instrução. Que o teu Santo Espírito tenha, Pai, total liberdade, como nós temos experimentado até este momento na celebração. Liberdade de falar ao nosso coração, liberdade de tocar os nossos ouvidos com a tua palavra e nos fazer, Pai, refletir um pouco mais sobre os teus conselhos, sobre como devemos viver a nossa vida. Em nome do teu Filho Jesus é que oramos. Amém. Esse texto, como você bem sabe, é um texto dos 10 mandamentos. Então, o Êxodo 20 fala sobre os 10 mandamentos e nos 10 mandamentos se fala em especial sobre o Shabá, sobre o sábado. O dia santificado, o dia que deveria ser separado para o Senhor pela comunidade de Israel. Então, no contexto dessa passagem, é interessante notar que ali nós temos a lei do Senhor, ou o decálogo, como conhecemos, ou os 10 mandamentos, como conhecemos. E um desses mandamentos, junto com outros mandamentos do tipo, terás apenas um Deus e não darás culto a outro Deus, outros mandamentos como honra o seu pai e a sua mãe, e mandamentos do tipo não cobiçarás ou não matarás. Entre esses mandamentos, nós temos um mandamento especial, que é o guardar o sábado. Como se guardar o sábado fosse tão importante como o não matarás. Como o guardar o sábado ser uma instrução tão válida e tão importante como honrar o pai e a mãe.
Significa que nós, como cristãos, participantes da tradição judaico-cristã e leitores da Bíblia, sem dúvida nenhuma, precisamos ter uma certa atenção ao que Deus está querendo nos dizer por intermédio desse texto. Então, quando a gente fala do Shabá, uma das perguntas que surgem para nós é se o Shabá é um princípio ou se é uma lei. Para nós, pensando já não só no contexto do judaísmo, mas também no contexto do Novo Testamento, como a gente vai ver hoje, mas também na nossa história, hoje, aqui, para nós. Será que o Shabá é um princípio ou será que ele é uma lei? O que exatamente o texto está querendo comunicar para nós? Daí é que eu acho de suma importância considerarmos o prólogo dos 10 mandamentos, que normalmente é uma passagem de 2 versículos muito breves que é ignorada. Porque quando a gente fala dos 10 mandamentos, a gente vai direto para o versículo 3, que é o primeiro mandamento, e vai até o final. Porém, o prólogo tem uma importância fundamental, porque do prólogo é que vai sair o como poderemos interpretar o que vem a seguir. É justamente a partir do que Deus disse no prólogo é que poderemos entender o que de fato são aquelas 10 leis, aqueles 10 mandamentos. Olha o que diz o prólogo. Êxodo capítulo 20, versículos 1 e 2. E Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Eu gosto desse prólogo porque ele nos fala quem é que está pronunciando os 10 mandamentos. Não são somente 10 mandamentos, mas para eles era importante ouvir o seguinte: quem pronuncia esses 10 mandamentos é uma pessoa. E essa pessoa que pronuncia os 10 mandamentos é ninguém mais, ninguém menos do que o Deus que tirou vocês da escravidão do Egito. Em outras palavras, quem está dando a vocês os 10 mandamentos é o Deus libertador. E isso tem uma importância muito grande. Porque para considerar o seguinte comigo: se Deus está dando 10 mandamentos, a gente já lê como 10 leis, ou 10 regras. E aí a gente já pensa que regra, mandamento e lei, todas essas palavras têm uma conotação meio que contrária à liberdade, não é? Porque a gente não pensa que liberdade é fazer o que bem entender. A gente não imagina que liberdade é viver sem regras, onde eu não tenho nada que me limite, onde eu não tenho nada que me imponha, né, limites e assim por diante. Nós pensamos que liberdade é isso, porém esse é um conceito altamente equivocado sobre o que é liberdade. Porque uma coisa a gente descobre não só na Bíblia, mas também na filosofia, que liberdade, na verdade, não existe sem regras, sem condicionamentos. Não somos livres para fazer o que bem entendermos. Por exemplo, agora eu adoraria voar. Eu posso? Posso? Eu posso voar. Mas eu vou conseguir voar? Eu não vou conseguir voar. Eu posso por quê? Porque eu não tenho nenhuma lei que me impeça de voar. Porém, eu não tenho asas para voar. Significa que, como ser humano, eu já encontro as minhas primeiras limitações. Limitações das leis da física, limitações biológicas. Eu não sou feito para voar, logo eu não consigo. Mas suponhamos que eu queira voar de helicóptero. Ótimo, eu quero pilotar um helicóptero. Eu posso? Tem alguma lei que me restringe a isso? De forma alguma. Porém, eu posso fazer isso agora? Não, porque eu não sei pilotar um helicóptero. O que eu preciso fazer para pilotar um helicóptero? Quer dizer, eu sou livre para pilotar um helicóptero, certo? Sou livre. Porém, o que eu preciso fazer para conseguir pilotar um helicóptero? Eu vou precisar entrar para uma escola de voo, eu vou ter que passar por diversos testes, diversas provas, muito tempo de estudo, não sei quantas horas em simulador, quantas horas pilotando, para de fato eu poder me tornar um piloto de helicóptero. O que significa? Que para eu exercer a minha liberdade de pilotar um helicóptero, eu tive que me submeter a diversas regras, diversos condicionamentos para que eu pudesse exercer a minha liberdade. Esse texto não é diferente, nos mostra exatamente isso. O Deus libertador quer que vocês permaneçam livres. O Deus libertador tirou vocês da escravidão do Egito, não para escravizá-los no deserto,
não para escravizá-los rumo à terra que mana leite e mel. O Deus libertador tirou vocês do Egito para que vocês permanecessem livres. Então, para que vocês consigam permanecer livres, vocês precisam viver dentro desses 10 princípios, dentro desses 10 parâmetros. Para que vocês mantenham a liberdade de vocês, vocês precisam viver dentro desses 10 conselhos que eu estou dando para vocês. Porque se vocês quebrarem esses mandamentos, se vocês quebrarem esses conselhos, o que vai acontecer? O que vai representar? Eu estou voltando para a escravidão. Vamos pegar só o primeiro mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Se você, na trajetória, o que vai acontecer logo, já no livro de Êxodo, nos capítulos seguintes, se vocês se submeterem a outros deuses, o que significa? Você está perdendo a liberdade que o Deus libertador deu para você. Você está se submetendo à escravidão de uma religião que não essa é que eu estou dando a vocês. Se vocês começarem a se matar um ao outro sem motivo nenhum, sem razão nenhum, simplesmente por vontade ou por raiva e etc., o que isso significa? Nessa trajetória entre Egito e Terra Prometida, a nação vai deixar de existir. Vocês vão se matar um ao outro. Porque quem são essas pessoas que estão saindo do Egito? São escravos. São escravos. Não é uma população educada, desenvolvida. Não é uma população que foi bem instruída no Egito, educada. Não, é população escrava. E esse povo escravo precisava de um condutor. E essa condução seria feita por intermédio desses 10 princípios que nós encontramos nos 10 mandamentos. E um desses princípios é justamente o Shabá. E qual é a importância desse sábado? Hoje de manhã, depois que eu preguei, eu estava conversando com o Fábio, e ele me lembrou de um fato interessante, né? É que esse bando de escravos que sai do Egito e agora ouve esses mandamentos, eles nunca conheceram outra coisa senão trabalho. Eles nunca tiveram experiência de descanso, porque são escravos. E eles estão vivendo nessa condição há 400 anos. Sem descanso, só trabalho. É por isso que é fundamental essa gente aprender a descansar. Porque para eles era já uma questão de quem eles são. Eu só sei trabalhar, eu não sei descansar. Ele, na verdade, descanso era uma palavra que nem fazia parte do vocabulário. É escravo. É escravo. Eles precisavam aprender sobre o descanso. Daí é que descanso, não só porque é um princípio eterno de Deus, como a gente vai ver daqui a pouco, mas o descanso era algo que tinha que ser imposto para eles. Vocês terão que descansar, vocês terão que guardar um dia de descanso, vocês terão que aprender a colocar descanso na agenda de vocês. A coisa é tão grave que quando Moisés vai depois, o texto, né, do Pentateuco vai desenvolver, destrinchar essas leis, a sentença para quem quebrasse o sábado qual era? Morte. Se você trabalhar no sábado, pena capital para você. Parece que é um Deus meio carrasco, né? Só que não é. É o peso da importância que o descanso tem para eles. É aprender que o descanso é fundamental e que a vida desse povo de Deus, agora liberto, não é vida se não houver descanso. Se eles não aprenderem a colocar o descanso na agenda semanal. Então isso nos leva então à pergunta, o que de fato é o Shabá? A gente vai descobrir que em Gênesis, capítulo 2, verso 3, se você quiser abrir, Gênesis 2, 3 é onde nós encontramos o fundamento, o princípio do Shabá. Tudo aquilo que é o essencial sobre o mandamento do sábado, nós encontramos na narrativa da criação. E lá nós vamos descobrir que o sábado é, em primeiro lugar, um tempo santificado. Olha o que diz o texto. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Deus cria e descansa, e o 7º dia é o dia em que ele descansou,
ele fez o quê? Abençoou e o santificou. São 3 atos divinos que distinguem o sábado dos outros 6 dias. O que Deus fez nesse dia? Ele descansou, ele santificou e ele abençoou. São 3 atos divinos, portanto, que definem o sábado, o 7º dia. Mas quando a gente para pensar nessa palavra santificou, ou tempo santificado, a gente vai encontrar um dado muito curioso na Bíblia. É que a palavra santo, que é kadosh, do hebraico, a gente já sabe que aparece muito na Bíblia. É uma palavra super comum na Escritura, não é mesmo? Todo lugar a gente está lendo sobre santo, santidade, santificação, enfim, a gente está lendo essa palavra o tempo todo na Bíblia. Tem uma importância muito grande. Mas o mais legal é que essa palavra, kadosh, é a palavra que melhor nos explica, ou é a palavra que mais é atribuída para falar do Deus no seu mistério inacessível. Quem é Deus? Os hebreus não ousavam fazer uma definição para Deus. Inclusive, para os hebreus, o nome de Deus tinha que ser impronunciável. Eles tinham uma noção plena que Deus é tão maior do que tudo aquilo que nós podemos imaginar. Deus habitava uma realidade tão inacessível e, por isso, misteriosa, que eles não ousavam a dar definições para Deus. Então, uma coisa curiosa, qual é o nome de Deus? A gente traduz ali, como Yahvé. Esse seria o nome de Deus no Antigo Testamento, a partir da experiência de Moisés em Êxodo 3. Porém, no hebraico, são 4 consoantes impronunciáveis, onde a ideia é justamente ser impronunciável. Porque se eu puder pronunciar, eu estou reduzindo Deus a uma palavra, aos meus conceitos relacionados a essa palavra. Daí é que eu não posso fazer isso, porque Deus sempre será maior. Deus sempre será maior do que as nossas palavras, do que as nossas doutrinas, do que as nossas confissões de fé, do que os nossos catecismos. Porque tudo isso que eu falei só faz uma coisa: reduzir Deus. Colocar Deus dentro de um conceito. Os hebreus não poderiam imaginar de forma alguma fazer um negócio desse para Deus. Então, quando eles vão falar sobre Deus, a palavra que melhor exprime, uma vez que também é impossível não usar palavras quando falamos sobre Deus. Daí é que a que melhor exprime e a que eles mais utilizavam para falar desse Deus inefável, desse Deus transcendente, soberano, todo-poderoso, era justamente que Ele é santo. Deus é santo. E santo, 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 3 vezes santo, santíssimo. Essa é a forma como eles costumavam se referir a Deus no seu mistério, no mistério do seu ser. Mas o que fica ainda melhor para pensarmos esse texto de Gênesis 2:3 é que de todos esses dias da criação, essa é a primeira e única vez que a palavra santo aparece. E não é para Deus, é para o sábado. É aqui, é a única parte da criação. Nenhum outro elemento, nenhum outro dia, nenhum outro ser foi santificado na criação. Mas esse texto diz que Deus santificou o 7º dia. Isso é importante porque no imaginário mítico, no imaginário religioso do mundo antigo, quando se lê uma narrativa de criação, o que era comum em todas as culturas da antiguidade, o que normalmente acontecia? O Deus que cria é o Deus que em um determinado momento cria também algo para que Ele seja adorado. Ele santifica algo, ou seja, Ele separa algo do seu uso comum para que seja dele. Então, nas outras culturas, o que é comum? O Deus que cria é aquele que vai santificar uma cidade, um monte, um templo. É aquele que vai santificar um totem, vai santificar alguma coisa para ele, para que naquela cidade, naquele monte, naquele lugar, enfim, naquele espaço santificado, ele seja adorado. E essa é uma referência totalmente separada, é um ponto fora da curva na antiguidade, porque o Deus criador dos hebreus não santifica para ele um espaço, santifica para ele o tempo. Ele santifica um dia,
Ele santifica o sétimo dia. Isso já mostra um projeto de Deus que vai ser mal compreendido pela humanidade. Isso tem uma teologia muito profunda por trás do santificar um dia e não um espaço. Santificar o tempo e não o espaço. Porque a primeira coisa, o primeiro espaço, né? E quando a gente fala de espaço, a gente está falando de delimitação geográfica, né? E quando a gente está falando de coisas, a gente está falando daquilo que a gente coloca dentro dessa delimitação geográfica, né? Então, uma coisa que a gente vai aprender com o Deus da Bíblia é que ele era muito mais fã de história, que lida com o tempo, do que com a geografia, que lida com os espaços. Isso a gente vai aprender com o Deus da Bíblia. E a primeira coisa que ele vai santificar é o tabernáculo. Mas segundo os teólogos judeus, e eu fiz questão de nem pesquisar entre os teólogos protestantes, cristãos, nem nada. Eu fiz questão de pesquisar entre os judeus, porque é muito tendencioso cristão criticar templo, né? Então, o que será que os judeus pensam sobre essa questão de Deus santificar o tempo em Gênesis e depois santificar o espaço e a coisa chamada tabernáculo? Para eles, a questão de Deus ter santificado o tabernáculo tem muito mais a ver com o fato de que o povo pediu para Arão o bezerro de ouro. Lembra dessa narrativa? Chega lá, Moisés sobe o monte para receber a lei do Senhor, Arão fica lá com o povo chega para Arão e fala, ó, esse cara que libertou a gente do Egito sumiu. A gente não faz a mínima ideia de onde ele está e nem se ele vai voltar. Então Arão, faz o seguinte, fabrica deuses para nós. E aí eles deram o ouro lá e ele jogou tudo no fogo e saiu um bezerro de ouro, né? Então a partir do momento eles têm um Deus feito, criado, manuseado. E era o que eles queriam, certo? O que acontece? Moisés desce do monte e a gente sabe qual é o fim da história. Deus não gostou nem um pouco dessa história toda. Inclusive, Deus chega para Moisés e fala, agora desce porque o povo já acabou de quebrar a lei que eu acabei de te dar. Né? Então, a gente já tem um problema. Então, desce. Ou seja, o que é que os hebreus veem nessa narrativa? O ser humano precisa do espaço e das coisas. O ser humano precisa do espaço sagrado. E é assim que funciona a linguagem humana com relação à fé. Eles precisam do espaço sagrado. Então, para eles, o que Deus fez? Deus abriu uma exceção. Deus concedeu a eles algo que não era o seu plano. Porque para eles, para os teólogos hebreus, sabe o que é interessante? Eles falam que a santificação do tempo era o suficiente para a humanidade no projeto de Deus. Deus não precisaria de um tabernáculo, Deus não precisaria de uma cidade, Deus não precisaria de um templo, Deus não precisaria de nada disso. Mas trilhou o caminho de santificar espaços e coisas por causa da necessidade humana, por causa da linguagem humana. Significa que o projeto de Deus sempre foi a santificação do tempo e não dos espaços. Quando a gente chega em Jesus, e aí o que Hebreus vai falar sobre Jesus, a gente vai ver essa realidade de novo. Porque Hebreus 10 vai falar sobre o novo e vivo caminho que foi aberto para nós até o Santo dos Santos. Ou seja, aquele espaço sagradíssimo, o lugar mais sagrado da face da terra, dentro do imaginário religioso do judeu. O que a gente lê lá em Hebreus? Que agora a gente pode andar por ali sem medo algum. Porque ali temos acesso, aquele lugar deixou de ser sagrado, deixou de ser um espaço sagrado, porque agora em Jesus Deus estava mostrando para a humanidade, conduzindo a humanidade a uma maturidade em relação a quem é Deus e qual é o seu plano para nós. É justamente a não mais existência de espaços sagrados que definiria então uma grande mudança feita por Jesus na história, como um plano de Deus. O tempo também é abençoado, não só santificado, mas nós temos um Senhor que santificou e que abençoou o sétimo dia. O rabino Abraham Joshua Heschel diz o seguinte: o labor é um ofício, mas o repouso perfeito é uma arte. O labor é um ofício, mas o repouso perfeito, isso é uma arte. Sabe por quê? Porque trabalhar a gente aprende. A gente aprende a trabalhar com o nosso pai,
a gente aprende a trabalhar na faculdade, a gente aprende a trabalhar em curso técnico, a gente aprende a trabalhar se candidatando para uma vaga de emprego, chega lá no lugar e aprende a fazer alguma coisa nova. O trabalho a gente aprende e a gente não tem dificuldade com isso. E esse é o trabalho. Só que descansar a gente não aprende em lugar nenhum. Quando você foi para a faculdade, entre a aula de introdução à filosofia e introdução à sociologia, tinha lá uma aula de introdução ao descanso? Não tinha. Ninguém ensina sobre como descansar. Isso não faz parte do nosso mundo. Por quê? Porque para nós descansar é perda de tempo. Para nós descansar, a gente vive muito sobre aquela máxima e pouco reflete sobre ela. Que o tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Significa que se eu perco o tempo descansando, eu estou perdendo dinheiro, e eu não posso perder dinheiro. A gente não considera o fato de que o descanso é mais importante do que qualquer outra coisa. É tão bonito isso, é tão belo esse carinho de Deus por nós, conforme o texto da criação, que ele vai dizer que ele fez o ser humano em qual dia? No sexto dia. O ser humano foi feito no sexto dia. E qual foi, então, o primeiro dia de vida do ser humano? O dia do descanso. O sétimo. Esse foi o primeiro dia de vida do ser humano. A vida do ser humano começa no descanso. Esse é o projeto de Deus para nós. Não é de nenhum hippie, é de Deus. É o projeto de Deus para a gente. Começar a pensar a nossa vida a partir do descanso. Dar à nossa vida a importância do descanso. Mas o descanso no tempo abençoado. Porque o descanso perfeito exclui tudo aquilo que é relacionado ao nosso trabalho e se dedica ao que é eterno. O descanso perfeito é uma arte que precisa ser desenvolvida por nós. Nós precisamos alcançar o descanso perfeito. Por que eu digo isso? Porque o que a gente faz no nosso dia de descanso? A gente se ocupa com outra coisa. Não é isso? O que a gente faz no dia do descanso? Né? Hoje é o dia de descansar, então o que eu posso fazer? Bom, já que hoje é o meu dia de folga, meu dia de descanso, então eu posso pegar um freelazinho, posso pegar um trabalho extra para fazer. Né? Já que é o meu dia de descanso, então eu vou viajar, vou para a praia, vou passar o dia na praia. Ótimo, então vamos para a praia. Aí você chega no final do dia exausto, acabado em casa, e tem que trabalhar no dia seguinte, morto, vai meio vivo para o trabalho no dia seguinte. Por quê? Porque você foi para a praia e da sua viagem até a praia, você gastou umas 4 horas dentro do carro. E dessas 4 horas, 1 hora foi em engarrafamento. Aí você chegou na praia e para almoçar, você pegou uma fila de espera de 2 horas. Né? E aí, quando você já está na praia, você faz o quê? Você tem que ir para a praia, eu vou ter descanso na praia. Só que para você chegar até a praia, você tem que carregar cadeira, guarda-sol, aquelas caixas térmicas, ou seja, você já chega na praia exausto. Tão cansado que você tem que ficar lá torrando o dia inteiro, né? Porque você não aguenta voltar logo para casa carregando tudo aquilo de novo. E por aí vai. Isso é o que a gente faz no dia do descanso, né? Ou, por exemplo, eu posso falar da minha esposa, o dia do descanso dela, o que ela faz? Ela vai passar um paninho na casa, vai tirar o pó. Né? Isso é normal, a gente faz isso, a gente não sabe descansar. Esse é o fato, a gente não sabe descansar. Né? Tem alguns jovens aqui no meu filho. Dia do descanso, o que eu faço? Vou jogar videogame o dia inteiro. Né? Termina o final do dia morto de dor de cabeça porque ficou o dia inteiro jogando videogame e considera isso descanso. Sabe qual é o problema? Nós confundimos descanso com entretenimento. E essa não é a proposta do Senhor. Isso é o que a gente gosta de fazer, porque a gente ainda não aprendeu a descansar. Daí aquilo que era para ser descanso se transforma em entretenimento. E a gente se submete a diversas outras atividades que não produzem em nós o descanso que Deus quer que a gente aprenda a ter. Porque esse dia do descanso, esse tempo de descanso que Deus projeta para nós, é um tempo que não vale você ficar pensando no trabalho. É um tempo que você não vai encontrar descanso enquanto você está descansando e a sua cabeça está pensando na reunião de amanhã.
O dia do descanso não vale você manter na sua mente o planejamento da semana. O dia do descanso não é para você fazer mentalmente pauta de reunião do dia seguinte. O dia do descanso é o dia de descansar. É o dia de desligar a mente do trabalho, desligar a mente dos afazeres. É isso que Deus quer propor para nós. É isso que entra nos 10 mandamentos, tão importante quanto não matarás, tão importante como não cobiçarás, tão importante quanto honrar pai e mãe. É aprender a descansar, é colocar descanso na nossa agenda e ter no descanso o deleite de saber que aquele dia, o descanso, eu desfruto no Deus que abençoou aquele dia. É eu saber que Deus dá a bênção dele sobre o meu descanso. Saber que enquanto eu estou descansando, Deus coloca a bênção dele sobre mim. Porque ali há o descanso. Porque esse é o projeto dele. É eu aprender que no descanso a vida continua, apesar de eu estar descansando. Mas uma coisa interessante, de novo, é uma arte. E se é uma arte, precisa ser desenvolvida, precisa ser aprendida, precisa de disciplina. Uma arte precisa ser aperfeiçoada. Ou seja, é algo que nós vamos, ou pelo menos que temos que colocar na nossa agenda e aprendermos aos poucos como se faz. Aprender aos poucos a descansar. Isso daqui, gente, é sabedoria de vida. Não é imposição religiosa. É sabedoria de vida. É conselho do Pai que criou a vida e que santificou o tempo. Isso não é uma imposição religiosa. Isso é sabedoria. E Ele gostaria muito que nós, seus filhos, levássemos a sério a religião. A sabedoria. O que a gente encontra, no segundo ponto, é a relação entre Jesus e o sábado, Jesus e o Shabá. Porque quando a gente lê os evangelhos, aparentemente Jesus tem uma relação conflituosa com essa questão do sábado. Vocês já repararam isso? O tempo todo tem um assunto do sábado pipocando nos evangelhos e parece que Jesus sempre tem uma palavra contrária ao sábado, né? E isso fazia com que os judeus ficassem revoltados com Jesus, justamente porque ele era meio rebelde com relação ao sábado. Pelo menos é como os evangelhos mostram para nós. Mas qual será que era a questão que Jesus tinha com relação aos sábados? Vamos descobrir lá em Mateus capítulo 12, do versículo 1 até o versículo 14. Mateus 12, de 1 a 14. Num sábado, Jesus e os discípulos atravessavam uma plantação de cereal. Famintos, os discípulos descascaram algumas espigas e comeram. Alguns fariseus disseram a Jesus: seus discípulos estão quebrando as regras do sábado. Essa é a primeira parte da nossa narrativa. Olha que interessante. Quando é que a cena está se passando? No sábado. E qual é o problema que os fariseus encontram? É que Jesus e os seus discípulos estavam atravessando um milharal e ali eles vão descascar algumas espigas e comer aquelas espigas. Mas qual é o questionamento dos fariseus? Eles estão quebrando a regra do sábado. E eu gosto muito dessa palavra regra nesse contexto, porque ela exprime exatamente o que um fariseu pensava sobre o sábado, o que um fariseu pensava sobre a lei. Não tomava a lei como um conselho de Deus, como um princípio de sabedoria para a manutenção da liberdade da vida, mas pensava na lei, ou pensava no sábado, como uma regra a ser obedecida. E isso mostra claramente, né, o quanto Jesus teria embates com os judeus por causa dessa questão das suas regras. O texto continua. Jesus reagiu: é mesmo? Vocês nunca leram o que Davi e os seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou no santuário e comeu o pão fresco do altar, que ninguém podia comer senão os sacerdotes. Também nunca leram que, na lei de Deus, o que os sacerdotes, cumprindo os seus deveres no templo, quebravam as regras do sábado o tempo inteiro e não eram condenados por isso? Jesus é um ser sabido demais, né? Inteligente demais. Então o que ele vai fazer? Ele recorre à jurisprudência da tradição judaica. Ele vai dizer o seguinte: olha, a lei é guarde o sábado.
Porém, como é que essa lei já foi interpretada lá no passado? De diversas formas. E aí ele cita Davi, ele cita os sacerdotes que no trabalho diário, inclusive no sábado, quebravam o mandamento do sábado, mas não eram punidos por causa disso. Ou seja, se lá no passado a gente tem diversas referências em que o sábado foi, entre aspas, quebrado, para que pessoas se alimentassem, para que pessoas pudessem exercer o seu trabalho, a sua profissão, significa que Jesus vai colocar para os fariseus um ponto importante. Tem alguma coisa muito errada com a interpretação que vocês fazem do sábado. Porém, em nenhum momento Jesus se opõe ao princípio do sábado. Ele deixa muito claro que tem alguma coisa muito errada com a forma com a qual vocês lidam com o sábado. Tem alguma coisa errada na interpretação de vocês. Mas a gente não encontra em nenhum momento nos evangelhos Jesus indo contra, batendo de frente, negando o valor e a importância do descanso. A narrativa segue dizendo o seguinte: na lei do sábado há muito mais do que religião. Se vocês tivessem a menor ideia do significado daquela passagem da Escritura que diz: desejo um coração sensível, não um ritual inflexível, vocês não seriam críticos de detalhes. O Filho do Homem não é escravo do sábado. O Filho do Homem é o Senhor do sábado. E essa é uma afirmação sensacional, porque para o judeu, quem é o Senhor do sábado? O Senhor do sábado é aquele que criou o sábado. O Senhor do sábado é Deus. Em outras palavras, quando Jesus se coloca como Senhor do sábado, ele está dizendo o quê? Vocês querem discutir regras do sábado com aquele que criou o tempo? Vocês querem discutir as regras do sábado com aquele que criou e instituiu o descanso? Vocês querem mesmo vir debater com aquele que é o Senhor do sábado, portanto, o Senhor do tempo, sobre o descanso? E sobre dias de descanso, e sobre regras e sobre leis? Sério mesmo que é isso que vocês estão tentando fazer? A sequência da narrativa mostra o quanto Jesus se torna ainda mais provocativo com as suas ações. Depois de passar pela plantação, Jesus entrou na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Alguns dos presentes, com a intenção de acusar Jesus, perguntaram: é permitido curar no sábado? Jesus respondeu: existe alguém aqui que, se encontrar no sábado um cordeiro seu caído numa ribanceira, não irá tirá-lo de lá? A bondade para com as pessoas é tão conforme a lei, quanto a bondade para com os animais. Então ele disse ao homem: estenda a mão. Ele obedeceu e foi curado. Os fariseus saíram furiosos, discutindo como acabar com Jesus. Olha o conflito que a narrativa impõe para a gente. Tudo começou com os fariseus questionando Jesus, porque Jesus e os seus discípulos estavam quebrando as regras do sábado. E no sábado, Jesus entra numa sinagoga e cura um homem. E qual é o desfecho da narrativa? Os fariseus, no sábado, saem da sinagoga planejando matar Jesus. Olha a virada, olha o conflito. Olha a ironia da narrativa. Porque eles tinham o problema com quebrar o sábado, as regras do sábado. Porém, não viram problema nenhum em, no sábado, planejar a morte de uma pessoa. Onde, na ação de Jesus, Jesus e os seus discípulos quebravam um mandamento. Mas eles não estavam conscientes de que, na ação deles, eles estavam quebrando dois ao mesmo tempo. Não só o do sábado, mas como também o do não matarás. E é isso que a gente vai ver. A forma como Jesus lida com o sábado não é se opor ao princípio da sabedoria divina por trás do mandamento do descanso. O que a gente vê Jesus fazer é se opor à forma religiosa, legalista, com que os fariseus, os religiosos do seu tempo, consideravam o sábado. Jesus não gosta de que os seus conselhos do Senhor, de que as diretrizes que o Senhor Deus deu para a nossa vida se transformem em regras cegas e religiosas. O Senhor não gosta disso. Isso Jesus vai deixar muito claro para a gente, como o próprio Deus no Antigo Testamento já foi deixando claro para eles.
Vocês estão repletos de rituais vazios. Eu não quero rituais vazios. Eu não quero sacrifício sem vocês entendam o que é o sacrifício. O livro de Malaquias, por exemplo, trata muito dessa questão. O capítulo 1 de Malaquias é um tapa na cara, literalmente. Porque é o povo que pratica uma religião automática, legalista, que considera Deus um Deus criado, um Deus automático. E não considera a intenção do coração. Lá em Malaquias 1, qual é a palavra do Senhor para eles? Quem dera vocês fechassem as portas do templo. Pelo menos vocês não queimariam incenso inutilmente no meu altar. Porque o meu nome é grande entre as nações. E entre as nações eu sou louvado. Incenso sobe até mim das outras nações, mas não de vocês. Porque Deus é aquele que olha a intenção do nosso coração muito antes de olhar para regras. Nós tentamos nos relacionar com Deus por intermédio das regras. Mas Deus está interessado naquilo que parte do nosso interior, da nossa vontade, do nosso coração. E não da lei e não da regra. É por isso que o sábado é muito mais do que religião, como os fariseus pensavam. É por isso que o sábado tem uma importância muito grande para nós. E é justamente por isso que nós não estamos condenados por Deus se temos que trabalhar no sábado. Porque Deus sabe que o sábado não é a religião. Daí nós podemos trabalhar no sábado. Mas qual permanece o conselho de Deus sobre todos nós? Descanse. E aprende a descansar como eu ensinei a descansar. Outra confusão que se faz, achar que os cristãos não guardam o sábado, guardam o domingo. Também está errado. Nós não guardamos domingo coisa nenhuma. O que a gente faz aos domingos? A gente se reúne aqui para celebrar a Deus. Não é guardar o domingo. Eu trabalhei aos domingos a maior parte da minha vida. Inclusive, estou trabalhando. Nós não guardamos o domingo. Nós somos aconselhados por Deus na nossa agenda, do jeito que nós, cada um de nós, vamos entendendo Deus, vamos chegando ao trono dele e pedindo: Pai, me aconselha sobre a vida. Pai, me ensina a viver. Pai, me mostra quais são os seus planos sobre a vida. Como é que eu posso viver melhor? Como é que eu posso desfrutar da vida abundante que o teu filho prometeu? Pai, me ensina sobre isso. Na medida em que cada um de nós vai aprendendo, esse Deus vai nos aconselhando e nos dando as dicas sobre a vida abundante. E uma delas, e urgente para todos nós, eu tenho certeza que para todos nós, é aprender a descansar sem o princípio religioso. E um outro rabino que eu cito hoje é Paulo, que em Colossenses capítulo 2, 16 e 17, e 22 e 23, nos deu uma palavra muito semelhante àquela de Jesus com relação à má interpretação do sábado. Colossenses 2, 16 e 17, e 22 e 23. O texto diz o seguinte: portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas elas não têm valor algum para refrear os impulsos da carne. Qual é a ideia? O princípio do sábado permanece, está mantido. Mas qual é o problema? A regra. Porque se alguém te vigia, se você está cumprindo o sábado ou não, significa que essa pessoa encara o sábado como uma regra. Essa é a questão. Os colossenses estavam sendo vigiados pelo pessoal se estavam cumprindo os dias de sábado, se estavam cumprindo as festividades religiosas, se estavam celebrando as luas novas e por aí vai. Eles estavam vigiando se eles estavam comendo uma carne impura ou não. Eles estavam vigiando se eles estavam bebendo o tipo de bebida que era apropriado ou não. O que Paulo vai mostrar? Essas coisas todas já perderam o valor.
Essas regras já perderam o sentido, porque elas não passam de mandamentos e ensinos humanos, com sua pretensa religiosidade. Tem uma aparência de coisa santa, de coisa religiosa, de coisa boa, mas é só aparência. Não é a intenção de Deus. A intenção de Deus é que vocês vivam de forma diferente, se relacionando com Ele, sem a necessidade dessas regrinhas religiosas, desses interditos de religiosos. E a gente descobre, como a narrativa anterior que a gente leu de Mateus, que a religião nos cega de um jeito incrível. Que a religiosidade nossa nos faz perder e muito de um relacionamento que poderíamos estar desfrutando com Deus. A religião nos cega. Nos cega ao ponto daqueles fariseus questionarem Jesus porque ele tinha curado uma pessoa. Jesus tem um ato em prol da vida e eles saem dali revoltados querendo tirar a vida de alguém. O que fez isso com eles? O poder da religião, o poder opressivo, cegante, da religião. Isso é o que faz, esse é o poder que a religião tem sobre a vida humana. A mesma coisa aqui, gente liberta com Cristo, gente que já morreu e já ressuscitou com Cristo, mas ainda vive preso a regras, ainda vive preso a um tipo de relacionamento com Deus que não é aquele intencionado por Deus, planejado por Deus para cada um de nós. Por último, a gente precisa falar então sobre o que o Shabat tem a ver com a gente. O que um conselho lá do mundo antigo, que passa por uma tradição muito longa entre os judeus e também em outras culturas, em outras religiões, que chega para nós no Novo Testamento com todos esses questionamentos e Jesus aparando certas arestas sobre o entendimento que eles tinham do sábado, o que isso tudo tem a ver com a gente no século 21, dentro de uma sociedade como a nossa e assim por diante? O que isso tem a ver com a gente? Uma das coisas que a gente descobre que o Shabat e nós, essa relação se dá num conflito entre o tempo e o espaço. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, principalmente no nosso momento histórico, na nossa cultura, nós somos seres que trabalham a vida toda para conquistar o seu espaço. Trabalhamos e trabalhamos demais para a conquista do nosso espaço. Uma vez que conquistamos o nosso espaço, e enquanto estamos trabalhando para conquistar o nosso espaço, nós precisamos ter coisas para colocar no nosso espaço. Esses somos nós, seres que trabalham arduamente pela conquista do espaço e pela conquista de coisas para o seu espaço. Só tem um detalhe que o Shabat quer chamar a atenção para nós. É que a vida é feita de eternidade e não de coisas. A vida é feita de eternidade e não de coisas. Existe uma razão muito bela para que Deus não tenha criado para si e santificado para si um altar, mas ter santificado um templo. Porque Ele quer mostrar isso para nós. O tempo é mais importante do que os espaços e as coisas. Existe uma razão muito grande para Deus não querer ser definido através de uma imagem, porque imagem é uma coisa que eu coloco num espaço. Como é que Deus quer ser conhecido? Como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus das gerações, o Deus do tempo, o Deus que não habita os espaços, o Deus que habita o tempo, o Deus que habita gerações e não lugares e não coisas. O Deus que santifica o tempo e não lugares e coisas. Ele quer ser conhecido dessa forma, o Deus da história, o Deus do tempo, o Deus das gerações. Existe uma importância muito grande para isso. E quando a gente considera esse fato, e a gente olha para a nossa vida, nós encontramos um conflito. Quem estava aqui no último dia da Semana Teológica, da última agora, quando eu fiz o encerramento das aulas do Fábio Ito, eu falei um pouco sobre o como a nossa sociedade nos enxerga e o como automaticamente nós nos enxergamos. Nós somos o quê? Somos seres consumidores.
É assim que a nossa sociedade nos enxerga. Nós somos seres consumidores. Você quer um exemplo de como você constatar essa afirmação minha? Amanhã, quando você acordar e tirar o seu celular do modo avião e acessar pela primeira vez o seu e-mail, suas redes sociais e etc., ou ligar sua televisão, ou ler o seu jornal, ou indo para o seu trabalho, você ir observando outdoor no caminho. Quando você sentar na padaria para tomar um café da manhã e olhar para o papel que está à mesa de uma padaria, você vai descobrir que você é um consumidor. Sabe como? Tenta listar quantos produtos tentaram te vender só amanhã, só em um dia. Desde o momento que você abriu o seu e-mail, quais foram as propagandas e quantos produtos em cada propaganda, em cada newsletter de empresa, de mercado, enfim, quantos você recebeu em um dia? Quantos produtos tentaram te vender? Quando você vai na padaria tomar um café da manhã, o papel que colocam em cima da mesa para você, debaixo da sua xícara com café com leite e do seu pão com manteiga na chapa, tem um papel. E aquele papel é uma propaganda de alguma coisa, de imobiliária, de alguma coisa assim. É o tempo todo as pessoas querendo vender coisas para nós. Isso diz muito sobre quem somos. Somos consumidores. Querem vender coisas para nós. O tempo todo querem vender coisas para nós. E o que nos deixa realmente tristes é que muitas vezes a gente compra mesmo. A gente recebe aquele e-mail, você não tem a menor necessidade daquele produto. Mas porque está em promoção, você vai lá e compra. Porque é Black Friday, você vai lá e compra. Porque está comprando 3 pelo preço de 2, eu não posso perder esse negócio. E aí você vai e compra. E aí quando o produto chega na sua casa, você põe a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, por que eu comprei essa porcaria? Eu não vou usar para nada esse negócio. Não tenho a menor necessidade disso. Esse é o fato. Nós somos esses seres humanos que hoje, eu gosto muito dessa frase do Luiz Saião, né? A gente vai para o shopping para comprar o que não precisa, para gastar o que não tem, para parecer quem não é. Esses somos nós. A gente vai para um shopping para comprar o que a gente não precisa, para gastar o que a gente não tem, para parecer quem a gente não é. Nós somos esses seres bobinhos. E a palavra do Senhor, a sabedoria do Senhor, quer nos chamar a atenção para um outro fato. A vida, aquela vida sobre a qual a gente leu no momento de oração. A vida abundante que Deus planejou para nós não é feita de coisas e não precisa de espaços. A vida abundante, plena, que transborda, ela é feita de eternidade. Porque o que você vai levar dessa vida? De todos os espaços que você conquistou e tem poder sobre ele, e de todas as coisas que você comprou ao longo da sua vida, o que você vai levar para a eternidade? Absolutamente nada. Qual é a única coisa que você vai levar para sempre? A sua vida. Isso é eterno. Isso vai durar para sempre. Daí é que o conselho de Deus, qual que é? Alimente a eternidade dentro de você. Aprenda a descansar e sair debaixo da opressão dos espaços e das coisas. E comece a celebrar o tempo. Comece a celebrar a eternidade. Comece a aprender no descanso que a vida não é feita do trabalho para o consumo. A vida é feita de eternidade. E o Shabá e o descanso é um instrumento divino para nos lembrar disso constantemente. Porque quando você para de trabalhar e quando você não pensa no trabalho, a vida continua normalmente. O mundo continua girando normalmente. E o que você tem de essencial continua com você. Porque o que você tem de essencial não são as coisas, é a vida. Isso permanece intacto. E melhor, no tempo santificado por Deus e no descanso que tem a bênção dele. Isso é belo demais. Isso deveria nos fazer de fato refletir a forma como nós vivemos. O Abraham Joshua Heschel diz também o seguinte: na civilização técnica, nós gastamos tempo para ganhar espaço.
O perigo começa quando, para ganhar poder no reino do espaço, pagamos com a perda de todas as aspirações no reino do tempo. Há um reino do tempo em que a meta não é ter, mas ser. Não possuir, mas dar. Não controlar, mas partilhar. Não submeter, mas estar de acordo. A vida vai mal quando o controle do espaço, da aquisição de coisas do espaço, torna-se a nossa única preocupação. Qual o problema com o trabalho? Nenhum. Nenhum. Trabalho é bênção de Deus, como a gente tem visto. Trabalho tem a bênção do Senhor. No trabalho nós nos realizamos como seres humanos. Nos trabalhos nós colocamos a nossa criatividade, nos realizamos como pessoas. No trabalho nós glorificamos ao nosso Deus, seja Ele qual for. Seja Ele qual for. No trabalho nós temos a condição de dizer, eu amo aquilo que eu faço. Mas qual é o problema que o trabalho pode se tornar para nós? Quando o trabalho não é mais visto como uma bênção de Deus e como um fim para a minha realização, para a expressão da minha criatividade e daquilo que eu gosto e sei fazer. Mas o trabalho se torna um meio para uma vida de consumo. Aí se torna um problema. Porque a gente transforma o trabalho, que é bênção de Deus, em um instrumento para eu viver uma vida buscando conquistar espaço e comprar coisas. Esse é o problema. Porque para manter os nossos espaços e comprar as coisas que nós queremos, a gente precisa ganhar dinheiro. E dependendo da proporção do espaço que você quer e das coisas que você quer colocar no seu espaço, você precisa de muito dinheiro. E isso faz com que você trabalhe cada vez mais. E o trabalhar cada vez mais te afasta completamente das intenções de Deus para uma vida plena, para uma vida abundante. Porque no trabalhar demais, você não encontra o descanso. E no trabalhar demais, o que acontece? O descanso se torna perda de tempo. O descanso traz para você aquele peso de culpa, eu deveria estar trabalhando, eu deveria estar fazendo alguma coisa, eu estou perdendo tempo, eu poderia estar fechando um negócio, eu poderia estar produzindo alguma coisa, eu poderia. Por quê? Porque é o estilo de vida que nós temos alimentado, e isso é problemático. Temos que aprender a desfrutar do tempo conforme a intenção de Deus. O outro rabino que a gente citou hoje, que é Paulo, também diz o seguinte para a gente, na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 10. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Isso é uma sabedoria bíblica que a gente deveria levar a mais sério. Onde nós já não nos satisfazemos com qualquer coisa. Não nos satisfazemos com o básico. Por quê? Porque valorizamos mais as coisas, do que a vida. A vida não é feita das coisas. A vida é feita de eternidade. E a gente precisa aprender a alimentar essa eternidade. Continuando, os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Qual é o problema de ser rico? Nenhum. Qual é o problema que o texto aponta? Você querer ser rico. Aí a gente tem um problema. Porque para alcançar a sua meta de ser rico, você vai correr os riscos que Paulo aponta nesse texto. Você se torna um amor do lucro e não do trabalho. Você se torna uma pessoa que ama o ganho, a recompensa e não o trabalho em si. É interessante olhar para a história da arte, por exemplo, ou até mesmo da música, e ver a quantidade de grandes artistas que a gente conhece hoje através dos seus quadros e das suas composições, que morreram sem um centavo. Porque nunca tiveram recompensa financeira pela arte que realizavam.
O preço de um quadro de um grande pintor hoje é maior do que tudo aquilo e excede assim em potência, não sei a quanto, tudo aquilo que ele poderia ter ganhado na vida. Mas qual é a diferença? Era o trabalho pelo trabalho, era a satisfação, era a arte pela arte, era o expressar a minha criatividade, porque o meu amor estava em fazer aquilo que eu fazia, e não em fazer aquilo que eu fazia como um meio para obter coisas e espaços. Esse é o conselho que o Senhor nos dá. O conselho de que nós precisamos aprender a celebrar, a valorizar o descanso, porque o descanso é o que nos nutre a vida. É o que nos nutre o relacionamento com Ele. Nós precisamos aprender sobre isso. Precisamos aprender a deixar de lado de fora do nosso tempo de descanso as nossas preocupações, os nossos afazeres, a minha agenda de amanhã. Preciso aprender que o Senhor é o Senhor do tempo. E quando eu separo o tempo de descanso, eu posso celebrar o Senhor do tempo. A gente precisa aprender a celebrar aquilo que Deus fez, ao invés de celebrarmos aquilo que nós fazemos. De uma forma muito prática, ao invés de ir para o shopping, olhar vitrines, vá para a natureza, contemplar a criação dele. Aquilo que as mãos do Senhor fez, e não seus objetos de consumo. Aquilo que permanece no tempo. Aquilo que vai permanecer eternamente. Porque o novo céu e a nova terra é a criação do Senhor refeita. Onde viveremos o tempo todo e para todo sempre com Ele nessa criação refeita. Nós habitaremos, portanto, a eternidade. E a gente precisa aprender a descansarmos desde já. A descansarmos e celebrarmos o tempo. Porque a partir do descanso é que a gente aprende a viver uma vida abundante com o nosso Criador.